a humanidade enfrenta um cenário que antes parecia distante: o colapso dos combustíveis fósseis destruídos no planeta. Sem petróleo ou gás natural, nossa dependência desmedida nos levou a uma crise sem precedentes. A vida moderna mudou para sempre. As ruas, antes lotadas de carros, agora são silenciosas. Os veículos estão abandonados em um cenário desolador, como lembranças de uma era passada. Bicicletas e caminhadas tornaram-se as principais formas de transporte, mas a distância limita o alcance humano. Os supermercados estão vazios, sem transporte para levar mercadorias às cidades. Alimentos e produtos básicos desaparecem rapidamente. As famílias lutam para encontrar alternativas locais, mas a fome já é realidade para milhões. Na zona rural, o impacto é catastrófico. As máquinas agrícolas estão paradas, inviabilizando a produção em larga escala. Agricultores dependem de métodos manuais que não atendem à demanda global. A insegurança alimentar atinge níveis críticos. O comércio global colapsou. Navios e aviões que transportavam bens essenciais são inativos, transformando nações em ilhas isoladas. Produtos importados, como medicamentos, são raridades inacessíveis para a maioria. Apagões constantes deixam cidades às escuras. A falta de combustível para usinas termoelétricas desestabilizou ou forneceu energia. Sem eletricidade regularmente, a população recorre a velas e soluções primitivas para iluminar a noite. Os preços do combustível subiram a níveis exorbitantes antes do colapso. As reservas privadas foram acumuladas pelas elites, enquanto a maioria causou o caos. Conflitos e desespero marcaram os últimos dias da era dos combustíveis fósseis. Geopoliticamente, o mundo mudou. Nações que dependem de exportações de petróleo perdido, enquanto disputas por reservas remanescentes geram novos conflitos. A instabilidade política é a norma. A desigualdade social nunca foi tão visível. Comunidades carentes, já fragilizadas, sofrem ainda mais com falta de recursos. Apenas os mais ricos conseguem manter padrões de vida minimamente confortáveis, acentuando revoltas sociais. Hospitais e serviços de emergência estão em colapso. Ambulâncias não circulam, medicamentos não chegam e procedimentos cirúrgicos são cancelados. A mortalidade aumenta drasticamente, especialmente entre os mais vulneráveis. A produção industrial parou. Sem combustível para máquinas e transporte, fábricas fecharam. Produtos essenciais deixaram de ser fabricados. Roupas, remédios e tecnologia estão cada vez mais escassos. O transporte público, mesmo movido à eletricidade, não suporta a demanda. Os poucos trens que ainda operam são sobrecarregados, enquanto milhões caminham longas distâncias para trabalhar ou acessar serviços básicos. A educação enfrenta um retrocesso. Sem transporte, energia confiável, escolas fechadas e o ensino remoto foi inviabilizado. Milhões de crianças ficaram sem acesso à educação, gerando lacunas geracionais. Pequenas comunidades que investiram em energia renovável prosperaram isoladamente. Energia solar, eólica e biocombustíveis sustentáveis são agora um diferencial entre o caos e a estabilidade. Apesar do sofrimento humano, a natureza começou a se regenerar. Os rios são mais limpos, ou são mais puros, e os animais voltam a ocupar áreas urbanas. A crise trouxe uma pausa inesperada à destruição ambiental. Apesar do sofrimento humano, a natureza começou a se regenerar. Os rios são mais limpos, ou são mais puros, e os animais voltam a ocupar áreas urbanas. A crise trouxe uma pausa inesperada à destruição ambiental. Refugiados energéticos são uma nova realidade. Milhões deixam áreas urbanas em busca de regiões rurais com acesso a recursos. As fronteiras, porém, foram fechadas, intensificando crises humanitárias. Governos tentam implementar políticas emergenciais. Porém, a falta de estrutura e recursos faz com que medidas sejam insuficientes. Protestos e revoltas crescendo em todo o mundo, desafiando lideranças. A ciência se tornou a última esperança. Protótipos de veículos movidos a hidrogênio ou energia solar emergem lentamente, mas o custo e a escala ainda limitam sua aplicabilidade. O progresso parece distante. Comunidades redescobriram o valor da autossuficiência. Plantar alimentos, criar redes locais de trocas e
reaproveitar recursos foram práticas essenciais para sobreviver nesse novo mundo. O sistema financeiro global desmoronou. Sem transporte e produção, economias estagnaram e moedas perdidas valor. O escambo ressurgiu como o principal meio de troca em muitas partes do mundo. Cidades que antes simbolizavam progressos tornaram-se armadilhas. Sem transporte e alimentos, a densidade populacional é um problema crescente. As zonas rurais são um novo refúgio, mas uma migração desordenada gera novos desafios. Os mais jovens mostram resiliência, cresceram em meio ao caos e se adaptaram rapidamente. Eles lideram iniciativas locais, desde o cultivo de alimentos até invenções para gerar energia com materiais básicos. A solidariedade surge em momentos inesperados. Grupos locais ajudam comunidades, compartilhando recursos e conhecimentos. Apesar do sofrimento, o espírito humano ainda busca se reerguer. O ano de 2030 será lembrado como um divisor de águas. O colapso dos combustíveis fósseis forçou a humanidade a reavaliar sua relação com os recursos naturais e com o planeta. Apesar das dificuldades, uma crise abriu caminho para inovações. Tecnologias de baixo custo começam a surgir em pequenas comunidades, mostrando que a adaptação é possível. O colapso do combustível é uma lição dolorosa. Mostra que a dependência excessiva de recursos finitos é insustentável. Resta saber se a humanidade aprenderá com seus erros. A crise uniu pessoas em torno de um objetivo comum: sobreviver. Redes de colaboração emergiram, mostrando que mesmo no caos, a solidariedade é uma ferramenta poderosa. Com o passar dos anos, novas soluções devem emergir. O futuro ainda é incerto, mas a humanidade sempre demonstrou resiliência. A questão é se essa resiliência será suficiente para reconstruir o que foi perdido.